Bom dia família Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha do Evangelho, né? Vou pedir desculpa para vocês hoje que o dia está um pouco corrido, eu não consegui ir em algum lugar um pouco mais tranquilo para gravar. Mas vamos lá, né? O Evangelho de hoje está no livro de João, né? Do evangelista São João. E Jesus, ele está ali conversando, né? No começo do Evangelho, ele está ali conversando com os fariseus, e os fariseus ficam indignados, né, com Jesus, por ele primeiro violar o sábado, né, que era uma prescrição dos judeus. A gente acompanhou isso nos evangelhos anteriores, né, o episódio que os discípulos comem das espigas, o episódio que Jesus cura ali a mão de um paralítico, né, no templo, tudo isso no dia de sábado. Mas eles não entendem, né, esse evangelho de Jesus, eles não entendem essa perfeição nova da lei, né? Jesus, há um tempo atrás, também vem nos dizer no evangelho que ele não veio para mudar a lei, mas para colocá-la em prática, né? Então, os judeus, eles se apegavam muito, né, àquela lei do Antigo Testamento, e quando Jesus vem com aquela mesma lei, mas de um jeito, de um nível, né, superior, colocando ela plenamente em prática, eles não entendem e não aceitam. E por isso eles tramam, né, a morte de Jesus. E Jesus vem em um discurso, né, muito forte, falando que as características que estão no Pai também estão no Filho, né? Que o Filho aprende com o Pai, trabalha como o Pai. Então isso também para os judeus chocou bastante, né? E Jesus, ele vai continuar fazendo essas afirmações. Ele depois vai colocar uma afirmação que é muito forte, né? Que o Pai não julga ninguém, mas foi dado o poder ao Filho para julgar. Isso para os judeus da época era um escândalo muito grande. Então a gente vê que Jesus, ele vem, né, nesse discurso com muita contundência, né, se colocando como verdadeiro o caminho, verdade e vida, né? Então aquele que fora dele não pode haver salvação, né? E essa é uma das sínteses, né, da nossa fé católica, né? Esse acreditar em Jesus sobre todas as coisas, né? Esse crer que Ele é o nosso verdadeiro Salvador, que Ele é o único Salvador, que Ele é o único Messias que veio, né? E por isso nós julgamos, né, e acreditamos que a nossa fé é a fé verdadeira, né? E eu conversava sobre isso ontem com a Flávia, né, minha esposa, e a gente se colocava, né? Você se imagina agora, eu queria que vocês fizessem esse exercício de se imaginar naquela época, né? Chega um homem, né, com muitos prodígios, com muitos exemplos de vida, muita sabedoria, e se diz, né, filho de Deus e com todos esses poderes. Ali a gente teria, né, duas ações. Ou nós acreditaríamos em Jesus, que foi a ação tomada pelos discípulos, ou nós não acreditaríamos nele, né? Nos oporíamos a Cristo, que é a atitude dos fariseus. Mas hoje a gente tem que responder também essa pergunta, né? E aí, a gente acredita em Jesus? Porque Pedro também vai nos falar, né, que em um discurso que Jesus fez, que vários falaram, né, vários daqueles discípulos, não os 12 apóstolos, mas daqueles discípulos que andavam com ele, viram para Jesus e falam: essas palavras são muito duras, quem poderá seguir, né? E abandonam Jesus. E quando Jesus pergunta para Pedro: vocês também não querem ir? Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o que Pedro quer dizer aqui é que sim, as palavras de Jesus eram duras, mas ele reconhecia que eram verdadeiras. E é por causa dessa verdade, desculpem gente, é por causa dessa verdade que eles decidiram seguir Jesus, né? Não é porque era um caminho fácil a ser trilhado, não é porque eles estavam ali, foi prometido para eles uma grande fortuna, uma grande riqueza, não. Eles estavam seguindo Jesus porque aquelas palavras eram palavras verdadeiras.
e só aquele caminho conduziria à vida eterna. E é essa a pergunta que se coloca para a gente hoje, né? Nós cremos firmemente em Jesus? Nós acreditamos que só Ele tem palavra de vida eterna? Ou quando eu me deparo com algo que a igreja diz que eu não concordo, eu falo, não, aqui eu não vou seguir, nessa palavra para mim é muito dura. Eu vou ficar com aquela parte que eu aceito, que encontra uma ressonância no meu coração, e aquelas que eu acho muito difícil de seguir ou que eu não concordo muito, eu vou descartar. Porque eu também conversava, né, com uma pessoa muito querida minha, justamente sobre isso. Ela me falava, Lourinho, tem umas partes que eu não concordo. Não concordo. E eu falava com ela, isso é muito bom. É bom a gente, em princípio, né, discordar de alguma coisa. Mas esse discordar não pode parar aí. A gente tem que discordar, tentar ver as explicações, né? Então a igreja diz isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deixou isso como ensinamento para nós. Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então a igreja é a única que tem autoridade para falar, né, sobre fé e moral. Então nós temos que ouvir o que a igreja diz. Então ela virava para mim, não, tem essa parte aqui que eu não concordo. Eu falei, olha, em princípio é bom, porque isso vai te forçar a estudar mais sobre o assunto, ver as razões que a igreja coloca para esse ensinamento. Se após isso você ainda assim não concordar, não tem problema, mas se submeta, porque essa é a verdade. Então Pedro naquele momento, ele vai falar para Jesus, Jesus, eu também não entendo muito, tanto é que os discípulos, né, os próprios apóstolos, na verdade, quando Jesus é pego, eles fogem, né? Pedro nega Jesus Cristo, enfim, eles ainda não compreendiam tudo aquilo. Mas uma hora ou outra na vida deles, eles decidiram se submeter à verdade. Eles não se submeteram a um plano de ficar rico, eles não se submeteram a uma promessa de bem-aventurança na terra, não. Eles se submeteram à verdade. E a submissão à verdade é algo muito bonito. A gente hoje em dia não gosta muito, né, de algumas palavras. A gente não gosta muito dessa palavra submissão. Falaram pra gente que ser submisso nos torna fracos, né? Mas na verdade é justamente ao contrário. Quando eu me submeto à verdade, aí é que eu estou sendo forte, porque eu vou ser julgado, né? Eu vou ser colocado no mesmo patamar daquela verdade que eu me submeto. Então, assim, se eu não tive, e nós não temos, né, a graça de sermos iguais a nosso Senhor Jesus Cristo, nos submetendo a Ele, colocando totalmente as nossas vidas, né, às ordens dEle, nós podemos, por graça de Deus, nos equiparar à glória que Ele terá, né? É isso que Jesus Cristo promete. Se submetam a mim, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E porque vocês se submeteram à verdade, vocês estarão, né, aptos por graça sobrenatural, ou seja, não é algo da natureza humana o céu. O céu, o paraíso, né, é algo divino. Mas por graça sobrenatural e por nos submetermos à verdade, nós nos equiparamos a esse ser sobrenatural, a esse ser divino. Então, essa submissão à verdade nos faz, na verdade, sermos maiores, sermos mais fortes. E é uma palavra que hoje, né, a gente tem tanta dificuldade de pronunciar, né? É tão difícil para o nosso orgulho falar, eu sou submisso a algo, eu obedeço totalmente a algo. Mas é assim que tem que ser, né? Então, o evangelho de hoje, né, nos coloca essa dúvida, né, de que lado nós vamos estar. Daquele lado que acredita que Jesus é o Cristo, é o verdadeiro Messias, e se nós acreditarmos nisso, nós vamos nos submeter a Ele, ou no lado daqueles que não acreditam, né? Não acreditam e, em consequência disso, farão de tudo para matar esse evangelho nascente, né? E eu espero que a gente escolha o lado sábio, né? Não só vocês, falando de mim também, que eu me submeta totalmente a Cristo. Amém? Tchau, tchau. Tenha um bom dia.